canadense ainda conhece muito pouco sobre o Brasil e sobre o potencial econômico negocial do Brasil. Então, nós precisamos trabalhar mais na área de divulgação comercial. E eu acho que o trabalho que os canadenses vêm fazendo no Brasil para divulgar o Canadá é bom, mas tem que continuar e tem que crescer. Ainda há um certo desconhecimento. O brasileiro olha para a América do Norte, Estados Unidos e Nova York. E aí, de repente, o dólar sobe, de repente ele tem algum problema com a atual administração do país, e aí, então, aí ele vai olhar o Canadá, mas ele não sabe muito bem o que é. E nós precisaríamos passar mais informações. E então, na opinião da senhora, quais são os setores que precisam de maior atenção nesta relação comercial? Em primeiro lugar, o setor de medicina e ciências da vida e produtos de medicina, que os canadenses chamam de MedTech. O Canadá está muito bem nisso, e nós compramos. E eu acho que o Canadá é uma fonte muito boa para o Brasil. Mesma coisa com relação à alta tecnologia. Esse produto das startups de alta tecnologia é muito importante. E nós, aqui para o Canadá, nós temos mais na área de colaboração, a gente tem indústria farmacêutica muito bem instalada e que nós poderíamos usar certas facilidades daqui para desenvolver novos remédios. E o alimentar, né? O agrícola. O trigo, soja, carne e o produto agroalimentar. O governo do Canadá tem demonstrado, então, interesse nos produtos brasileiros. Sim, nós exportamos muito o frango em pedaços. O Canadá tem um sistema de cotas, mas nós ocupamos as nossas cotas e nós colocamos muito bem o frango em pedaços. Não o frango inteiro, mas em pedaços. Bom, por falar em carne, há alguns anos houve uma crise em relação à importação de carne brasileira em função de doenças como a vaca louca e a febre aftosa. Como é que está a situação neste setor, especificamente hoje? Vaca louca o Brasil nunca teve, porque a vaca louca é uma doença que vem, pelo menos tanto quanto eu saiba, eu posso estar enganada, mas é uma doença que tem a ver com o gado que se alimenta de ração feita de ossos ou espinho de peixe de outros animais. Exatamente. Essa foi a polêmica na época, que o Brasil não tinha doença e houve toda aquela confusão em relação a isso. Houve uma disputa, quem sabe, de mercado. O Brasil não tem vaca louca porque o Brasil não alimenta o seu gado com ração. Porque o Brasil não precisa de ração. O Brasil tem a grama que Papai do Céu botou lá, que a chuva faz crescer e que o sol dá vitamina. O gado brasileiro pasta grama. Ele não come ração, ele come grama. Ele come verde. Então, ele não tem doença da vaca louca. A história da vaca louca é uma história muito mal contada. O gado brasileiro pasta. Nós temos 12 meses de pasto verde. E a situação hoje está sob controle? A situação hoje se prende à questão da aftosa. O Brasil está livre de aftosa, não tem aftosa no Brasil, mas é mediante a vacinação. E a vacina da aftosa é feita com o vírus enfraquecido, porém vivo. Não é com o vírus morto. Tem vacinas que o vírus está morto. Injeta, mas mesmo assim o animal cria anticorpos. A aftosa, o vírus está fraco. Ele está enfraquecido, ele está debilitado, mas ele está vivo. Então você injeta a vacina, o vírus vivo provoca e o animal cria anticorpos. Mas o problema é a vacinação. O Canadá tem algumas restrições contra o vírus vivo, mesmo enfraquecido. Ok, embaixadora, nós vamos fazer uma pausa agora para ver uma situação complicada que envolve imigrantes de uma forma em geral e, claro, também os brasileiros. Uma discussão está causando polêmica depois que um jornal de Toronto fez uma denúncia sobre as condições de imigrantes detidos no país. Alguns deles estão há anos esperando pela deportação. Guara ainda morava no Canadá sem visto quando recebeu a visita de 2 agentes de imigração no salão onde ela trabalhava. Eu fiquei 3 dias. A experiência foi terrível, né? Ninguém quer ser preso. E ainda mais quando você está pintando um cabelo, a imigração chega e te prende porque alguém te denunciou, né? E esses 3 dias foram pavorosos e eu tinha muito medo de ficar lá 4 meses, 5 meses, igual, e tinha pessoas que já estavam lá
por todo esse tempo. E eu imaginava, eu vou perder 4 meses, 5 meses da minha vida presa aqui. O pânico foi absoluto. A detenção de um imigrante no Canadá é de, em média, 3 semanas. Mas há casos que se arrastam por meses ou anos. Uma investigação do maior jornal de Toronto mostrou que alguns detidos que não são nem acusados de crime vão para prisões de segurança máxima. Segundo o Toronto Star, eles são tratados como presos que já foram condenados ou aguardam julgamento. Ao contrário de alguns países, o Canadá não tem um prazo máximo para a detenção de imigrantes. Na União Europeia, a maioria dos países estabeleceu um limite de 18 meses. Este conselheiro de imigração está acompanhando alguns desses casos. Geralmente, tem 3 pontos que a imigração leva em consideração na hora da pessoa ficar detida. Se ela vai fugir, se ela é um risco para a sociedade ou se eles não conseguem definir a sua real identidade. E o que acontece no Canadá, às vezes, é que a pessoa é detida, muitas das vezes está por um processo de refúgio negado, por fraude, alguma coisa assim, e o país de origem não emite um documento para ela voltar. O país de origem não quer que ela volte. Então, acaba que fica nessa enrolação. A pessoa fica detida, vai ficando detida muito tempo, anos, enquanto o país não emite um passaporte para ela de volta. Isso acontece muito em países onde a pessoa pede um refúgio ou quando a pessoa tem um histórico criminal. No Canadá, nenhum país vai querer uma pessoa que teve um histórico criminal em outro de volta para o país dela de origem. Então, assim, isso está acontecendo muito porque muitos países estão evitando emitir documentos de retorno dessas pessoas que são detidas. Apesar dos protestos de organizações em defesa dos imigrantes, no mês passado, o juiz do Tribunal Federal determinou que prender essas pessoas por prazo indeterminado não viola a Carta dos Direitos e Liberdades do país. Aqui no estúdio, continuamos a conversar com a embaixadora Ana Beltrame, cônsul-geral do Brasil. Bom, embaixadora, esta é uma situação realmente complicada. O que o consulado pode fazer com um brasileiro que, porventura, venha enfrentar uma situação como esta? Nós vamos imediatamente, a polícia nos avisa, o brasileiro manda nos avisar, nós vamos imediatamente e demos a esse brasileiro um documento que se chama laissez-passer, que em francês significa deixar passar. É um mini passaporte que só serve para o brasileiro voltar para o Brasil. Quando ele desce no aeroporto no São Paulo, que é onde chega o avião da Air Canada, quando ele desce no aeroporto de São Paulo, a Polícia Federal já fica com esse documento. Mas damos imediatamente. Esse documento é muito fácil, não precisa nada, a gente dá esse documento em 5 minutos e ele pode viajar no mesmo dia. Nunca aconteceu de um brasileiro ficar retido por falta de documento. Ele pode ficar retido por alguma razão que a polícia tenha para retê-lo, mas não por falta de documento. O consulado dá o laissez-passer em 5, 10 minutos, ele viaja no dia mesmo. E quais são as principais orientações para os brasileiros que vivem aqui no Canadá em relação a esse serviço consular que é prestado aqui? O cadastro, por exemplo, muitas pessoas evitam fazer por causa da situação diante da imigração canadiana. Mas ainda assim ele tem que ser feito? Olha, há uma mitologia, mas é pura mentira. O consulado não denuncia ninguém para a polícia. Nenhum consulado do Brasil denuncia qualquer pessoa para a polícia. Só quando a pessoa está na lista dos procurados pela polícia brasileira, que no caso é a Interpol. A polícia brasileira não procura ninguém diretamente no exterior. A polícia brasileira pede a Interpol. Então, se você está na lista da Interpol, claro. Mas se você está indocumentado, se você está ilegal, se você tem um problema com a imigração e se você vai ao consulado do Brasil, o consulado do Brasil não denuncia ninguém. Nunca em lugar nenhum. E se alguém disser, não vá ao consulado porque eles denunciam, essa pessoa está mentindo. Essa pessoa é mentirosa e eu diria que essa pessoa é safada, porque ela está inventando uma história para ganhar um dinheirinho sendo intermediário, quando na verdade não precisa intermediário e nós não denunciamos ninguém. Já o cadastro consular é uma coisa que a gente faz, é voluntário, você não é obrigado, mas você pode fazer, porque ele ajuda muito em caso de catástrofe. Tsunami, enchente, furacão, a gente tem onde procurar os brasileiros. Ele tem essa finalidade. Ou então o brasileiro some, a família liga, meu filho estava estudando no Canadá e faz 3 dias que não dá
notícia. Se nós temos um cadastro, a gente tem onde ir. Se a gente não tem um cadastro, fica bem mais difícil. Mas não é para a polícia, não. E quem disser que o consulado colabora com a polícia, essa pessoa, vocês evitem, pessoal. Evitem quem diz isso, porque é um mentiroso que está tentando enganar vocês. Agora, embaixador, o que tem sido feito para que o atendimento no Consulado-Geral do Brasil seja mais eficiente para a comunidade? Aumentar o atendimento. Nós estamos no meio de um concurso. Ontem foi a prova intelectual de um concurso para contratar mais um funcionário. E com esse mais um funcionário, a gente espera botar uma linha de produção de passaportes, mais uma linha de produção de passaportes. E aí, por outubro ou novembro, nós vamos começar uma obra para aumentar fisicamente a sala do atendimento, para as pessoas terem mais guichês e terem mais lugares onde esperar. Então, o que a gente vai fazer é uma coisa assim física, é mais um funcionário, mais computadores e mais espaços na sala de espera. A senhora falou há pouco agora dos passaportes e no Brasil houve uma questão que o passaporte parou de ser emitido por falta de orçamento. Isso afetou de alguma forma? Não afetou. Não afetou o consulado em Toronto, porque nós tínhamos um estoque muito bom de passaporte. Há um ano atrás, a gente já viu que a população, a comunidade brasileira estava crescendo muito rápido aqui. A gente começou a notar que a coisa estava aumentando de uma maneira muito grande. Então, nós fizemos ano passado um grande estoque de caderneta de passaporte e atravessamos a crise sem problema. Nunca faltou. Embaixadora, um dos programas mais ativos entre o Brasil e o Canadá é o Ciência Sem Fronteiras. Houve, em função da crise, alguma alteração na situação hoje, já que o Canadá é o país mais procurado pelos estudantes deste programa? Olha, vou dizer que agora você me pegou. Porque o Ciência Sem Fronteira, oficialmente, ele foi reformulado e reformulado em um tal nível que se pode dizer que o que nós temos hoje é um novo programa, menor, encolheu muito. E o CAP está cuidando disso e está dando mais prerrogativas para a pós-graduação. Não é mais tanto para a graduação, como é para a pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas eu não acompanhei agora o que vai acontecer nesse semestre que se inicia em setembro. Eu acho que a gente ainda não tem mudanças substantivas. Apenas não vai haver mais alunos de graduação. Mas quando que vai começar o programa de pós-graduação, eu acho que vai ser para o ano que vem. Ok, mais uma dúvida muito constante na comunidade é a questão do status de cidadão canadiano, se isso afeta de alguma forma os direitos como cidadão brasileiro e por que é importante que os pais brasileiros registrem os filhos que nascem aqui no Canadá. A aquisição da cidadania estrangeira do Canadá ou qualquer outra não afeta os direitos do cidadão brasileiro. Eu sei que tem gente que diz que afeta e que fica tentando brincar de despachante e ser intermediário. É mentira. Novamente, é uma coisa que beira a má-fé. Se você tem cidadania do Canadá, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou da China, você pode manter a nacionalidade brasileira, não afeta os seus direitos. Agora, é claro que um rapaz, por exemplo, ele tem que ir lá, na época de servir, na época militar, ele tem que ir lá e fazer um cadastro. E você tem que manter, quando tem eleição, tem que ir votar, tem alguns deveres de cidadão que têm que ser cumpridos. Mas, em si, o fato de você ter cidadania canadense não afeta a cidadania brasileira. É bom os pais darem cidadania para os filhos, porque você nunca sabe o futuro que virá. Você não sabe o que vai acontecer ano que vem, daqui a 10 anos, ou depois que você falecer e os seus filhos ficarem sem você nesse mundo. Então, tendo uma outra nacionalidade, falando um outro idioma, toda criança tem uma garantia a mais do seu futuro. Isso pode ser feito aqui no consulado. E isso pode ser feito aqui no consulado e eu acho muito importante que faça. Ok, então para encerrar, embaixadora, qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para a comunidade que está nos assistindo? Pessoal, vocês não precisam usar intermediário para falar com o consulado. O consulado aceita
qualquer visita de qualquer pessoa. Está passando aí, já passou o endereço é de 9 a 1, o endereço está aí. Não precisa intermediário, você pode se dirigir diretamente ao consulado. Se você não estiver legal, tudo bem, a gente atende você e a gente não denuncia você para a polícia. Não há denúncia, não há perseguição. Você pode chamar o consulado no hospital, na prisão, na detenção ou numa igreja. O consulado não vai denunciar ninguém por falta de documento canadense. E você pode se dirigir diretamente. Não precisa de intermediário.